Olá pessoal, estamos de volta aí com nossa aula de banco de dados, nossa aula 14. Nessa aula nós trataremos de procedimentos armazenados, procedure e função. Então a gente vai ver procedimento e função, certo? Ah, essa parte teórica, né, vocês têm aí para poder fazer algumas consultas, né, e dentro de Store Procedure, que a gente poderia chamar assim, entra os procedimentos propriamente dito, as funções e as triggers, que são os gatilhos, né, que é uma outra aula que a gente vai estar trabalhando aí. Bom, antes da gente começar, só para explicar para vocês, cada gerenciador de banco tem uma linguagem específica de trabalho com ele. Né? Existe o padrão SQL, né? Existe o padrão SQL que é o 99/2003, que todos os gerenciadores devem seguir. Só que alguns gerenciadores de banco eles desenvolveram uma linguagem específica para poder trabalhar com eles. Isso é possível. Então eles atendem o padrão da SQL que todo gerenciador tem que ter e um ou outro gerenciador cria alguns comandos específicos, algumas linguagens específicas para poder manusear esse gerenciador de uma forma melhor. Né? Um exemplo, o Oracle é o PL/SQL, né? O SQL Server é o Transact SQL e o PostgreSQL é o PL/PG/SQL. Né? Então, esses aí são alguns exemplos de linguagens que a gente tem procedurais aí para poder estar trabalhando dentro dos gerenciadores de banco e implementando os nossos procedimentos e funções. A gente está trabalhando com Oracle, então a gente vai trabalhar basicamente com a PL/SQL. É a única coisa mais específica que eu vou mostrar para vocês. Oracle é isso, né? Mas de uma forma geral é, é comum a todos os gerenciadores, mas na hora que a gente for trabalhar com alguns comandos aí é específico PL/SQL. Né? O comando é específico Oracle para a gente trabalhar. Tá? E depende do gerenciador que você for trabalhar, depois você tem também a especificidade de comando para poder trabalhar com essa programação dentro dele. Ok? Bom, aqui, da mesma forma das outras aulas, vocês têm aí uma parte teórica, onde explica a criação de cursores, o que é um cursor, como que é feita a atribuição de valores, né, que é em dois pontos igual, o comando for, para a gente poder estar trabalhando. Tá? Então aqui tem algumas explicações de alguns comandos aí que a gente vai utilizar para poder trabalhando. Fazer um select, fazer um comando if, um while, o loop, né? E a ideia é realmente de procedimento e função do que a gente vai fazer. E alguns exemplos aí para vocês darem uma olhada. Né? Nos modos de entrada, que tem o modo in, que é só entrada, o modo out, que é o modo de saída de informação da variável, e aquela variável que eu posso criar in out, tá? Das duas formas ao mesmo tempo. Bom, então vamos pegar o nosso exemplo, a gente vai pegar na aula mesmo. Aqui é só para vocês consultarem, né, essa aula 14 sobre procedimentos Store Procedure. E a gente vai para a prática mesmo, a gente vai trabalhar aqui na prática para poder criar algumas coisas. Bom, nesse exemplo de view que nós estávamos trabalhando, a gente não vai mexer com ele mais. A gente vai basicamente trabalhar com o procedimento e função agora em cima daquele mesmo modelo de veículos que a gente tinha, né, que é o cliente, cores, marca e veículos, para a gente poder fazer. Bom, a primeira ideia do procedimento, quando a gente cria, é a gente automatizar algumas coisas. Então, eu tenho algumas rotinas que eu preciso rodar constantemente, ou a minha aplicação ela precisa fazer um bloco de operações que é um pouco mais extenso e eu consigo jogar isso para dentro de um procedimento. Tá? Da mesma forma que lá no algoritmo, em programação normal, procedimento e função, o entendimento é o mesmo. O procedimento ele não retorna valor, então ele vai executa uma sequência de instruções e para por ali. E a função, quando a gente for ver a função, obrigatoriamente ela tem que retornar um valor. E a função retorna um único valor. Ok? Então, quando a gente for trabalhar com função, a gente vai ver assim. Então, vamos pegar o nosso exemplo aí de criar uma procedure. Então, a gente vai criar aqui o que a gente chamaria de procedure. O nosso procedure, o nosso procedimento, ok? Então a gente está criando aí o nosso primeiro procedimento para a gente poder estar trabalhando. Vamos pegar um exemplo que eu quero, vamos pegar aqui clientes, ó. Select asterisco from clientes. Sempre exemplozinho na tabela mais simples, né? Para a gente ver. Vamos supor que eu vou passar o código do cliente e eu quero que ele retorne o nome desse cliente para mim. Então eu vou passar uma informação como um parâmetro, igual na programação normal, e ele vai me retornar uma informação, que é o nome. Tá? No caso eu quero um nome
Só o nome, não precisa do endereço, não precisa do telefone, mas eu poderia retornar tudo. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa é o comando para criar a função. Da mesma forma que a view é uma DDL, para eu criar é o create e para apagar é o drop, aqui também é a mesma coisa. Então a gente está criando uma DDL. Então é create, procedure, o nome que eu quero dar para essa procedure. Então vamos colocar aqui retorna nome, certo? Essa procedure retorna nome, ela vai ter que ter uma entrada, um parâmetro de entrada. Esse parâmetro de entrada, vamos chamar que é de código, né? O código, esse código que eu colocar aqui, ele vai ser o código do cliente. Então o código do cliente, ele é o quê? Ele é um number. Então eu posso definir esse cara aqui como um number, certo? Ele é um number para eu poder entrar. Da mesma forma que eu defino ele como um number, que eu posso fazer ele desse jeito, né? Eu poderia fazer o seguinte: eu posso vir aqui e falar que esse código ele vai ser igual a clientes, né, da tabela cliente, o campo cliente porcento type. Então eu posso falar que esse código aqui, ó, que esse campo, que essa variável que eu estou criando aqui, aliás, não é campo, que essa variável que eu estou criando aqui, o tipo de dado dela vai ser o mesmo tipo de dado do campo cliente da tabela clientes. Então eu consigo fazer isso. Isso aqui é uma facilidade que eu tenho de colocar dessa forma, pegando o tipo do campo, porque se eu for na tabela e mudar o tipo, aqui eu aproveito esse tipo, não tenho que ficar preocupado, qual que é o tipo que está na tabela, tá? Eu posso vir automaticamente aqui e buscar. Aí dentro de algumas condições, né, algumas situações, um campo é numérico, dentro do meu código ele vai ser tratado como numérico. Se eu mudar ele para caractere, eu posso ter problema depois com algumas coisas aí do que a gente tem que fazer, ok? Então essa é qualquer uma das duas formas. Ou eu venho e defino qual que é o tipo de dado aqui, um number, né, um varchar, um char, ou eu posso fazer a criação dele dessa forma, definindo o tipo, né, qual campo que ele vai herdar o tipo dele e qual tabela que ele vai buscar essa informação. Tá? Normalmente eu gosto de trabalhar assim, dessa forma aqui. Outra coisa que eu comentei com vocês, que eu posso ter três tipos de variáveis como passagem de parâmetro. Eu posso ter uma variável do tipo in, né? Essa variável do tipo in, ela é entrada de informações, né? A única coisa que ela faz é entrada de informações, entradas de dados. Eu tenho a variável out, né? Que ela é utilizada para saída de dados. E eu tenho uma variável que pode ser do tipo inout, né? Que ela tanto faz a entrada quanto saída de dados, certo? O padrão do Oracle, de alguns gerenciadores, é considerar, quando eu não ponho nada aqui, ó, é considerar in, que é a entrada. Mas se eu quiser deixar explícito para ele, eu ponho que tipo, que variável é. Então, eu posso fazer dessa forma, né, colocando assim, ou eu posso deixar do jeito que estava, que era eu deixar sem nada aqui dentro. Tá? Então, se eu estou criando uma variável código. Essa variável código é o que o usuário vai digitar para mim poder jogar para dentro do banco, para ele poder pesquisar. Então, ela é do tipo entrada, ela é in, certo? O tipo dela vai ser o mesmo tipo da variável clientes, lá da tabela clientes, tá? Ou eu posso deixar em branco. Quando eu não coloco nada, o gerenciador ele interpreta que essa é uma variável de entrada. Então, automaticamente, ele sabe que ele é uma variável de entrada. Então, eu posso fazer de qualquer uma das duas formas para poder colocar. Tá? No caso do out e do in-out, aí não, aí eu sou obrigado a colocar aqui. Se for uma variável out, eu tenho que especificar para ele out. Porque se eu não pôr, se eu deixar em branco, ele considera que é uma variável de entrada. Ok? Então, vamos lá. Isso aí está lá naquelas explicações da aula, pessoal. Então, ó, as. Aí é o seguinte, eu vou precisar, eu vou receber o código, ir no banco, procurar o nome e como eu estou rodando isso, eu preciso de uma variável para jogar o nome, para retornar essa informação para dentro dessa variável dentro do meu procedimento. Então ele foi no banco, pesquisou e vai voltar para me poder mostrar essa informação na tela. Então eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, chamada nome cliente, né? E essa variável vai ser do tipo varchar 2 de 100 posições. Tá? Essa variável ela vai ser utilizada só
Opa, ficou errado aqui. Só para me poder retornar a informação que está vindo do banco. Tá? Eu preciso, quando eu faço o meu select, e ele retorna uma única informação, quer dizer, uma linha, uma linha só, vamos considerar uma única linha, sem importar a quantidade de colunas que tenha, eu preciso de ter as variáveis para poder receber essa informação. Quando eu faço um select que ele me retorna mais do que uma linha, por exemplo, ele retornou 10 linhas, aí uma variável só não resolve, aí eu sou obrigado a criar um cursor, que é uma nova etapa que a gente vai ver logo aqui na frente. Tá? Então, nesse caso, eu estou fazendo isso. Eu vou passar um código de um cliente, eu vou passar o código dele e com base nesse código eu quero achar o nome desse cliente. Bom, então eu vou fazer meu select. Da mesma forma, select, opa, mais espaço aqui. Select nome, porque eu quero retornar o nome, né? From clientes. Aí eu tenho minha condição, né? Where cliente igual a quem? Igual ao código que eu estiver passando como parâmetro aqui, ó, igual a código. Se eu rodo esse select, se eu venho aqui e rodo esse select aqui, ó, ele vai retornar para mim, ele vai dar erro, é evidente, porque eu não tenho a informação, o código é inválido. Mas se eu colocar o código 1 aqui, por exemplo, que é aquilo que eu falei para vocês lá na view, façam o teste da consulta primeiro, se o select funcionar, beleza, aí você implementa o restante das instruções. Então, então ele funciona. Se eu passar o código aqui, que esse número 1 vai estar dentro desse campo, ele vai procurar para mim. Então aqui vai ser código. Só que é o seguinte, quando eu faço a consulta por aqui, ele tem a tela para retornar. Quando eu faço dentro de um procedimento, eu sou obrigado a fazer o meu select de uma forma diferente. Eu tenho que fazer o select da minha informação e atribuir essa informação a uma variável. Então aqui ó, eu vou ter que fazer into nm cliente. Então eu preciso fazer essa atribuição. Então eu quero selecionar o nome dentro da tabela clientes e atribuir ele para a variável nome cliente. Então eu estou retornando a informação de dentro do banco para essa variável, para que eu consiga trabalhar com essa variável dentro do meu procedimento. Okay? Então, se eu tivesse retornado, por exemplo, nome e endereço, aí eu precisaria de uma outra variável aqui, ó, endereço. Eu precisaria de uma variável endereço, que seria um varchar 2 de 100 também. Vamos colocar assim. Varchar 2 de 100 também. Aí aqui eu teria o endereço e aqui ó, eu colocaria vírgula endereço, porque eu estou retornando as duas informações. Então a quantidade de informação que eu tiver no meu select é a quantidade de variáveis que eu tenho que ter para atribuir ele aqui na frente. Considerando que esse meu select ele vai retornar uma linha só, ele só retorna uma única linha. Né, independente da quantidade de colunas, porque as colunas eu consigo atribuir, né, porque o nome vai ser atribuído a cliente e endereço vai ser atribuído a endereço. Tá? Então aí eu posso fazer dessa forma, ok? Quando o código do cliente for o código que eu estou passando aqui por essa informação. Bom, feito esse select, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar essa informação na tela. Aí eu vou usar um comando plsql, que é dbms output.putline. Esse carinha ele é uma biblioteca DBMS que vai mostrar essas informações do banco na tela para mim. Aí aqui eu posso escrever o que eu quiser, por exemplo, o nome do cliente de código. Aí eu vou mostrar o código e eu vou concatenar, certo? Aí para mim concatenar um texto com uma variável é o pipe. Aí código, aí eu vou concatenar de novo, né? Dá um espacinho, porque senão vai ficar emendado. Ó, e vou concatenar novamente, ó. Concatenar com quem agora? Eu vou concatenar com essa variável aqui, ó. Nome, vamos tirar o endereço. Que o endereço pra gente aqui, a gente colocou só pra... Eu coloquei só para explicar para vocês. Vamos deixar ele sem, porque senão a tela fica muito cheia de informação e o processo é o mesmo. Ó, o nome do cliente de código, tal código, que é esse código que está aqui, ele vai aparecer aqui, eu tenho que mostrar o nome, que é essa variável, é nm cliente. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, ó, ele vai mostrar para mim, né, a informação que está lá no banco. Então, ó, ele foi lá, fez o meu select, pegou o nome do cliente, guardou dentro da variável nome cliente e vai mostrar na tela para mim. Fecha parênteses, ponto e vírgula.
Terminei de mostrar? Terminei. Então, end, para mim poder finalizar esse procedimento meu. Como que eu faço para rodar ele? É só selecionar e executar. Ó, procedure retorna nome compilada. Então ele compilou. Não tem erro de escrita nela. Lógica, ele não corrige. Aí se eu vier aqui, ó, procedure, ele vai estar registrado aqui, ó, retorna nome, que é a variável que é o procedimento que a gente criou agora, ó, retorna nome. Quando eu clico nele, ele traz ele aqui para mim. Agora eu preciso testar, né? Então eu clico nele aqui em procedure, dentro de procedure, né? Clico no nome que eu quero. Ela está certinha, não tem erro. Aí eu vou fazer um teste. Aí eu vou vir aqui, ó, executar. Tá? Eu vou clicar aqui para eu poder executar ela. Clico aqui, ele abre a janela para mim de execução. Aonde são as informações que eu tenho que passar, que são as minhas variáveis de entrada, porque eu tenho aqui em cima, aqui é o alvo, né, que é a minha procedure, aqui são os meus parâmetros de entrada, então eu tenho um parâmetro que é o código, que é do tipo in, tá? E o valor nulo de entrada, então é esse cara que eu selecionei aqui, ó, que é esse aqui. Aqui eu ponho o código do usuário que eu quero pesquisar. Se isso fosse na minha aplicação, aí seria diferente. Aí lá na aplicação eu passo isso como um parâmetro normal para o meu procedimento. Aqui vamos falar que eu quero pesquisar o cliente 1. Né? Aqui para baixo eu não altero nada, eu só simplesmente mudo o código que eu quero aqui como parâmetro de entrada. E ponho OK. Se o meu cliente existir, ele vai trazer aqui embaixo, ó, conectando ao banco de dados, o nome do cliente de código 1 é Rogério Rodrigues. Então ó, ele veio, passei o parâmetro 1, ele buscou no banco aquela informação e mostrou aquela informação na tela. E com esse texto, ó, o nome do cliente de código, esse campo aqui é esse aqui, né, que é o 1 que ele trouxe, mostrou a variável com o nome do cliente lá dentro, ó, que era o retorno dele nessa situação aqui, ó, que era esse retorno que ele estava fazendo. Então ele colocou a informação aqui para mim. Ok? Então, nosso primeiro procedimento está criado. Tá vendo que como é simples, é muito tranquilo. O que é um pouco mais complexo é montar a instrução SQL, é montar o select aqui dentro, né, para você poder fazer o retorno das informações.